Chegou abril e com ele um monte de lugares por aí se iluminam de azul. Mas afinal, o que é o Abril Azul? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa história que vai muito além de uma cor para falar sobre o transtorno do espectro autista. A primeira pergunta, claro, é essa. Por que azul? A cor foi escolhida para chamar a atenção mesmo, sabe? Para iluminar monumentos no mundo todo e fazer a gente olhar para essa causa. Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. E por falar em chamar a atenção, esse símbolo aqui, o laço de quebra-cabeça, é super conhecido, né? Ele foi criado para simbolizar a complexidade do autismo. Só que, como a gente vai ver, a conversa sobre os símbolos está mudando. E quem está puxando essa mudança é a própria comunidade autista. Mas de onde veio tudo isso? A origem é oficial. Lá em 2007, a ONU criou a data e um ano depois, em 2008, o dia 2 de abril virou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O que começou com um dia só cresceu e hoje a gente tem um mês inteiro, o Abril Azul. Ok, mas para a gente entender por que essa conscientização é tão importante, a gente precisa primeiro saber o que é o autismo. Vamos desvendar o que é o transtorno do espectro autista, ou TEA. Tecnicamente falando, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Na prática, isso quer dizer que ele traz algumas características bem específicas, como um desenvolvimento diferente do típico, algumas manifestações de comportamento e desafios na comunicação e na interação social. E a palavra-chave aqui é espectro, porque não existe um autista igual ao outro. Agora se liga nisso aqui, porque é hora de quebrar um mito gigante. Muita gente ainda acha que uma pessoa autista tem uma aparência específica. A real é que o autismo é uma deficiência invisível. Não tem nenhuma característica física que identifique alguém. E essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Ninguém parece autista, apenas é. É uma frase muito forte, né? Porque fala sobre identidade e não sobre aparência. Deixa claro que o autismo faz parte de quem a pessoa é. Simples assim. E por que é tão urgente falar sobre isso? Dá uma olhada nesse número, 1 em cada 36. Pois é, segundo o CDC, que é uma referência lá nos Estados Unidos, 1 a cada 36 pessoas é diagnosticada com autismo. Isso mostra o quanto o TEA está presente na nossa sociedade. Entender a definição é só o começo. Agora, vamos ver como isso funciona na vida real. Vamos falar sobre os desafios, desde a hora do diagnóstico até as barreiras do dia a dia. Um diagnóstico cedo pode mudar tudo, e existem alguns sinais de alerta que podem aparecer bem no comecinho da vida. Com 6 meses, por exemplo, poucas expressões no rosto. Com 9, a criança não olha quando é chamada. Com 1 aninho, não balbucia nem dá tchauzinho. Ficar de olho nisso é fundamental. A luta de todo dia é real e muitas vezes acontece longe dos nossos olhos. Esse depoimento da Vilnara Costa, mãe da pequena Heloísa, a Lolô, mostra isso com muita força. Imagina negarem um direito básico como atendimento preferencial só por falta de informação? O desafio é gigante. E tem outro desafio enorme no próprio diagnóstico, principalmente com as meninas. Os números não mentem. Para cada 3 meninos com diagnóstico de autismo, só uma menina recebe o mesmo laudo. Isso rola porque o estereótipo do autismo ainda é muito ligado ao masculino, e aí muitas mulheres e meninas acabam sendo diagnosticadas bem mais tarde, ou às vezes nunca. E são justamente esses desafios de diagnóstico e de representação que estão levando a gente para uma outra parte super importante dessa análise. A conversa sobre o autismo está mudando, e junto com ela, os símbolos também estão evoluindo. E o mais interessante é que essa mudança está vindo de dentro. São os próprios ativistas autistas que estão na linha de frente, questionando os símbolos antigos e propondo novas formas de representação que tenham mais a ver com quem eles são. E aqui a gente vê a diferença bem clara. De um lado, o laço de quebra-cabeça, que falava do mistério do autismo. A crítica é que ele pode dar a ideia de que falta uma peça, sabe? Que a pessoa é um problema a ser resolvido. Do outro lado, o infinito colorido. A ideia aqui é outra. Falar de neurodiversidade, das infinitas possibilidades dentro do espectro, é um símbolo que a própria comunidade abraçou. E os motivos para essa mudança são muito profundos. O símbolo novo quer abraçar a diversidade em todos os sentidos, do espectro em si, mas também de raça, de gênero. Ele luta contra aquele estereótipo do autista ser um menino branco e, o mais importante, ajuda a mudar a história de doença para neurodiversidade, ou seja, só mais uma forma natural do cérebro humano funcionar. Então a pergunta que fica é, para onde a gente vai agora? O objetivo não pode ser só as pessoas saberem que o autismo existe. O próximo passo tem que ser inclusão e aceitação. E voltando para a família da Lolô, eles dão um caminho muito prático e cheio de força. Primeiro passo, aceitar o diagnóstico.
Depois, buscar ajuda, uma equipe de profissionais que dê o suporte certo. E, o mais importante de tudo, cercar a criança de amor e apoio. No fim das contas, a meta final é muito maior do que só conscientizar. O que importa de verdade é garantir que toda pessoa no espectro autista tenha ferramentas para conseguir autonomia, independência e, claro, para ser feliz. E a gente termina com essa reflexão. A conscientização é o começo, não o fim da linha. A questão de verdade é, será que a gente, como sociedade, está pronto para dar o próximo passo? Para praticar a aceitação e a inclusão não só em abril, mas todos os dias do ano,